Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no capítulo 1, versículo 7 do livro de Josué. Diz assim a Palavra de Deus: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, após a morte de Moisés, ali próximo à fronteira de Canaã, uma região conhecida como Cades Barneia, Josué assume a liderança daquele povo. Ele recebe a responsabilidade de introduzir aquele povo na terra prometida, na terra de Canaã, de atravessar o Jordão e impulsar aquele povo na terra da promessa. Moisés teve a luta de conduzir aquele povo pelo deserto durante 40 anos. E agora quem assume a liderança? O rapaz, um jovem, conhecido como Josué. Mas olha que interessante, é que após ele assumir a liderança daquele povo, Deus fala com Josué. Você pode ler isso no capítulo 1, versículo 1 a seguir, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Quem que falou? Deus. A Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Olha o versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Meus amados irmãos, imagine o consolo, o conforto que Josué recebe ao ouvir a voz de Deus. E ouvir Deus dizendo para ele: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Dá para confiar, dá para dar um pulo de alegria, porque Deus foi com Moisés e derramou 10 pragas no Egito, conduziu aquele povo pelo Mar Vermelho, abrindo o Mar Vermelho para o povo passar. Por quê? Porque Deus era com Moisés. Transformou as águas amargas em água doce, fez sair água da rocha, mandou o maná do céu, durante a noite uma coluna de fogo, durante um dia uma nuvem, os escondia do sol escaldante do deserto. Então é maravilhoso ouvir da parte de Deus, dizendo: assim como fui com Moisés, Josué, assim eu serei contigo. Tão somente tem uma condição, essa é a parte importante. Aqui está o segredo, meus queridos, para sermos vitoriosos, para sermos vencedores nesse mundo. Olha o segredo, a partir do versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Olha que interessante, esse meditar nele dia e noite é o varão do Salmo 1. Você que conhece o Salmo 1, lá diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eis aqui o segredo. Deus estava passando para Josué:
porque Moisés andou na presença de Deus e Deus lhe concedeu grandes vitórias. Agora Deus passa para Josué o segredo: olha, Josué, é o seguinte, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, mas tem que fazer algo. Você tem uma condição aí. Não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha que coisa linda, meus amados. Então quer dizer que se eu ouço a palavra de Deus, medito nela constantemente e procuro andar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Serei próspero, serei vitorioso. Deus será comigo por onde quer que eu andares. Então, eis o segredo da vitória de Moisés e depois também das grandes vitórias que Josué recebeu da parte de Deus nas batalhas, nas guerras. Muitos milagres Deus fez através desse grande servo de Deus. Os muros de Jericó ruíram, caíram por terra. Teve uma passagem que aconteceu um ato milagroso, que o sol parou e a lua, para Josué ter vitória contra os seus inimigos. Então o segredo é meditar na lei de Deus, colocar em prática, andar com a palavra de Deus todos os dias, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e colocarmos em prática, fazer dela